E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para a gente poder comentar um pouco, né, sobre os filósofos iluministas, né? A gente já falou aí sobre as características do iluminismo, definimos o que é o iluminismo, falamos sobre quais são as características desse iluminismo e também já comentamos sobre os precursores do iluminismo, né, aqueles que deram ali origem, né, que contribuíram de alguma forma para o desenvolvimento desse movimento intelectual. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os principais filósofos iluministas. É importante destacar, pessoal, que a gente levaria muito mais tempo para estudar cada um desses filósofos a fundo, né? No entanto, aqui a gente vai comentar algumas das suas principais ideias, principais obras, para que a gente possa ter uma ideia, né, de fato, sobre o pensamento desses filósofos, né, qual é a contribuição deles em relação a esse movimento intelectual, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que é que a gente tem, né? Nós temos aqui Montesquieu, pessoal, né? O Montesquieu, gente, ele é um dos grandes pensadores iluministas, né? Principalmente pelo por parte das suas contribuições, né, de certa forma, terem dado origem a uma série de, vamos dizer assim, modelos, né, um modelo que passa a ser seguido por uma série de países, né, o Montesquieu provavelmente dos filósofos iluministas foi um dos que teve mais importância, né, por ter boa parte do seu pensamento aplicado no desenvolvimento dos países ali do século XVIII, do século XIX, né? Inclusive até hoje o pensamento de Montesquieu ele é levado a cabo em boa parte dessas nações. Então Montesquieu, pessoal, ele viveu ali entre o final do século XVII e meados do século XVIII, né? Entre 1689 e 1755. Ele escreveu diversas obras, das quais as principais aí eu coloquei o Espírito das Leis, né? Que é principalmente onde ele vai tratar da sua, vamos dizer assim, do seu pensamento, ali, da sua teoria, né? E cartas peças. Claro que ele tem muito mais obras, né? O pensamento Montesquieu é bastante complexo, mas aí cabe destacar essas duas de grande importância. O Montesquieu ele se destaca pelo combate ao absolutismo que ele vai é, é, implementar, né? Ele vai criticar o absolutismo, né, como modelo econômico, como modelo político, né? A concentração do poder nas mãos do rei, na concepção de Montesquieu, deveria ser questionado de todas as formas. E aí, por conta disso, Montesquieu vai propor, né, toda uma nova forma de se entender é, essa relação de poderes, né? E aí ele cria a chamada teoria da separação, né, dos poderes, né? A teoria da separação e do equilíbrio entre os três poderes. Montesquieu vai considerar que para que se evite o absolutismo era necessário estabelecer a divisão entre três fragmentos, né, desse poder que anteriormente, de certa forma, estava concentrado nas mãos do rei. O executivo, né, que seria o poder administrativo do Estado, o legislativo, que é o poder de criação das leis, né, de estabelecimento das normas, e o judiciário, que é aquele que é o poder da justiça, né, o poder de julgar segundo essas leis. Então, na perspectiva de Montesquieu, o poder deveria ser separado dessa forma. Cada um desses poderes seria autônomo, né, então ele tem a sua própria atribuição, mas eles seriam, de certa forma, interdependentes, quer dizer que é, nenhum poder pode sobrepor o outro, né? Eles, de certa forma, são independentes, de certa forma autônomos, mas ao mesmo tempo dependem uns dos outros, né? E fiscalizam uns aos outros, né? Então, isso tudo para que se evitasse o absolutismo. Ó, um exemplo que eu botei aqui, pessoal, foi do Brasil, né? O Brasil, ele utiliza, né, exatamente essa ideia proposta pelo Montesquieu lá no século XVIII, né, que é a divisão dos três poderes. A gente tem aqui ó, o executivo, né, representado pelo Palácio da Alvorada, lá onde fica ali o presidente, os ministros e tudo mais. A gente tem o legislativo no Brasil, representado aqui pelo Congresso Nacional, que é basicamente a Câmara dos Deputados e o Senado, né? Então, que está o Poder Legislativo no Brasil, e o Supremo Tribunal Federal, com a representação aqui, né, no caso do Poder Judiciário, aquele que julga, né? Então, o Legislativo ele tem o objetivo de elaborar as leis, né, de votar as leis e tudo mais. O Poder Executivo ele tem a atribuição de executar, de administrar, de fazer essas leis entrarem em vigor. E o Supremo Tribunal Federal ele tem o dever de julgar, né, com justiça, segundo essas leis, né? Então, basicamente, isso aí é Montesquieu. E aí a gente segue.
Voltaire, né? Voltaire também é um dos grandes pensadores do iluminismo. Das principais obras dele é o Cartas Inglesas. Ele vai ser um dos grandes críticos, né, da sociedade do antigo regime, né? Questionou acima de tudo a ausência de liberdade, né? A ausência de liberdade de expressão, questionou a ausência da liberdade religiosa. Então o Voltaire ele é um dos grandes críticos, né, dessa falta de liberdade. E ele vai ser, né, um dos grandes defensores, né, da ideia mesmo de liberdade de consciência, né, de que todos podem falar aquilo que acreditam, aquilo que lhe convém, né? Claro que obedecendo, né, às responsabilidades dessa possibilidade, né? Então a gente pode até falar o que quer, mas a gente precisa ter responsabilidade quanto àquilo que a gente fala, né? Então aqui eu coloquei algumas frases, né, inclusive do Voltaire, que refletem um pouco dessa ideia do Voltaire, né? Ele coloca aí, ó, o preconceito é uma opinião não submetida à razão, né? A ideia de que a sociedade do antigo regime ela é muito caracterizada por essa ideia, principalmente os preconceitos de religião e tudo mais. Como também ele coloca aqui, ó, na verdade não é nem ele, né? Essa última frase não é nem do Voltaire propriamente dita, é de uma biógrafa do Voltaire, mas sintetiza bastante o pensamento de Voltaire, né? Que é: não concordo com uma palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-la, né? Aquela ideia de que ninguém é obrigado a concordar com ninguém, mas que todos são obrigados a respeitar, né? E ninguém pode impedir ninguém de dizer nada dentro da perspectiva do Voltaire, né? Então também um dos grandes pensadores iluministas. E aí a gente chega em dois caras bem importantes para o iluminismo, que são Denis Diderot e Jean d'Alembert. Eles dois, pessoal, eles foram os responsáveis pela fabricação, né, vamos dizer assim, pela organização da enciclopédia, né, que são uma série de livros, né, que tinham como objetivo reunir todo o conhecimento técnico-científico e artístico, né, lá do século XVIII. Então eles até convidam vários filósofos da época, né, Rousseau e outros, para escreverem ali uma contribuição para essa enciclopédia, né? Então a importância deles é fundamental naquele momento, né? A difusão do conhecimento científico, do conhecimento racional, que passava a ser produzido, né, em maior escala a partir do século XVIII. Então, provavelmente são um dos grandes responsáveis por essa difusão, e até hoje, né, a própria ideia, assim, ainda que até um tempo desse ainda se vendiam as enciclopédias, né, uns livros assim bem largos e tal, que algumas editoras vendiam e tal, e aí você tinha em casa para você poder pesquisar. Geralmente eles continham conteúdos das diversas disciplinas, né, tipo português, matemática, química, física, biologia, tudo num livro só, ou numa coleção de livros, tipo, sei lá, 3 livros. Mas é assim, hoje em dia praticamente já não vejo mais tanto pessoal vendendo esse tipo de livro. Mas aí, em consequência, a gente tem uma série de sites aí na internet que tem essa função, né? Por exemplo, o mais conhecido deles é a Wikipédia, né? A Wikipédia é o nome, né? A Wikipédia é justamente uma espécie de enciclopédia, só que digital, né? Onde todo mundo contribui com essa construção do conhecimento. A gente sabe, infelizmente, que tem muita gente na Wikipédia que fica colocando informações falsas, né? Que colocam informações sem terem fontes ou sem bibliografia. Então, às vezes a Wikipédia ela não é das mais seguras. Eu vejo assim que aos poucos está mudando, né? Quem sabe mais para frente a Wikipédia possa ser realmente um site de pesquisa, vamos dizer assim, seguro, né? Que a gente possa realmente contar, até porque a ideia da Wikipédia ela é muito boa, né? Que todos podem contribuir com o conhecimento, cada um a sua forma, auxiliando da forma que pode. Mas ainda hoje ainda é bem complicado, tem muita coisa atravessada, muita coisa errada às vezes, né? Informações que não têm base científica nem nada disso. Então, quando vocês forem pesquisar na Wikipédia, muito cuidado, tá? Geralmente é importante pesquisar em vários sites para poder ter certeza de que aquilo ali pode ser confiável. Então, Jean d'Alembert e o Diderot são dois exemplos aí. Aqui é a capa da primeira enciclopédia, né? Só para conhecer, mas de lá para cá, né, você vai ter várias edições da enciclopédia e tal, e aí você vai ter outras capas, mas só para conhecer. E a gente chega no Rousseau, pessoal. Rousseau também é um dos grandes filósofos, provavelmente um dos mais importantes aí da época, um dos mais influentes, né? Foi um dos grandes influentes aí da Revolução Francesa.
Então, o Rousseau ele tem aí, né, uma importância histórica além, né, da sua importância filosófica. O Rousseau ele escreveu vários textos, né, novamente, né, de romance também, ele escreveu outros textos que não eram necessariamente só filosóficos, mas que tinham ali uma característica filosófica. Mas aqui eu destaquei os dois principais, provavelmente, né, os dos principais dele aí, que são o contrato social e o discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens. Então, esses dois ensaios aí ele vai investigar o surgimento e funcionamento de certa forma das sociedades, né, de como as sociedades criam o Estado, como a coisa funciona, e o outro ele busca entender, né, como funciona essa questão da desigualdade, né, por que os homens eles são diferentes, por que os seres humanos em sociedade eles se tornam diferentes, né? Então olha só, de um lado ele vai a partir do contrato social ele chega, né, ao desenvolvimento da chamada teoria da vontade geral, né, na concepção dele o povo, né, a sociedade é que cria o Estado, logo o poder do Estado ele emana do povo, né? Ele reside no povo. Daí a ideia de que o povo é soberano, já que o poder do Estado ele vem do povo, né? E ele é entregue, né? O povo ele de certa forma abdica da sua liberdade para entregar ao Estado. Esse poder ele vem do povo, logo o povo é o seu detentor, é o soberano e esse Estado necessariamente deve atuar para atender aos interesses desse povo, né? Ou seja, da vontade geral. Então, por isso a teoria da vontade geral. E aí você vai ter também sobre a desigualdade, né? O discurso sobre a origem das desigualdades entre os homens, ele vai investigar o que faz com que os homens sejam diferentes, né? E aí ele vai, vamos dizer assim, né? Investigando ali lá nos primórdios da sociedade, né? O que teria feito, o que teria causado, né? O surgimento das desigualdades. E aí meio que ele chega à ideia de que a causa, né, primeira ali foi o surgimento da ideia de propriedade, né, a ideia da propriedade que teria, né, causado a diferença entre os homens, né? Então, na perspectiva dele, né, o ser humano ele nascia bom, mas quando ele passava a viver em sociedade, essa sociedade o corrompia, né, passava ali a dotá-lo de uma série de valores que vão transformar o ser humano, né, num ser, de certa forma, vil, né, uma pessoa que é egoísta e tal. Então, basicamente é isso. Né, e aí, juntamente com essa ideia de que o homem nasce bom, ele vem da teoria do bom selvagem, né, essa ideia, né, de que o ser humano ele nasce naturalmente falando ele é bom. Né, ele não tem os males que a sociedade vai imputá-lo ao longo da sua vida. Basicamente, esse é o pensamento do Rousseau. Claro, pessoal, de novo, isso é um resumo, né? Poderia ir muito além disso. E aí, por último, a gente tem o Adam Smith. O Adam Smith é um dos grandes pensadores econômicos, né? Ele é inglês, diferente dos demais que a gente já comentou aqui, todos eram franceses. O Adam Smith, ele é inglês, né? E aí a gente ele já vai pensar especificamente sobre a questão da economia, né? A obra dele é a investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações, ou só Riqueza das Nações, né? Que é um dos livros mais conhecidos. Ele vai defender uma série de ideias, né, que criticavam primeiramente o mercantilismo. Né? Então ele vai criticar duramente a ideia de intervenção do Estado na economia. Não é à toa que a teoria do Adam Smith ficou conhecida como liberalismo, né? A ideia mesmo de livre mercado. Né? Então, para ele, quanto menos o Estado intervisse na economia, melhor para a economia, pois a economia ela seria autorreguladora, ou seja, a lei, né, da oferta e da procura, como ele chama, né, ela autorregularia o mercado. O mercado ele possuiria ali como se fosse uma mão invisível, né, que teria o poder de autorregular esse mercado. Ou seja, ele não precisava da intervenção do governo, do rei, do Estado, para que essa economia fosse regulamentada. Ele dizia que se deixar a economia ocorrer naturalmente, né, ela não vai ela por si só vai se autorregular. Então, o Adam Smith ele é defensor da livre iniciativa, né, que é justamente a ideia de você poder vender o que você quiser, criar ali sua própria empresa, criar o seu mercado, criar o que você quiser fazer economicamente falando, você é livre para isso. Né? Então, a livre iniciativa, a defensor da propriedade privada, né? Então a propriedade privada era o elemento central desse pensamento. Né? Ele é o defensor
da ideia, né, de meritocracia. Então, o Adam Smith ele traz essas ideias que vão ser base, né, para o próprio desenvolvimento da mentalidade capitalista. Né? Então, o capitalismo ali, que vem se estruturando ao longo do 18 e principalmente a partir do 19, né, que é quando a gente tem a Revolução Industrial e uma série de transformações que vão consolidar o capitalismo no mundo, ele vem imbuído de muitos desses ideais aí postulados pelo Adam Smith, né? Então, até o século XX a gente vai ter um capitalismo muito fundamentado nesse liberalismo econômico aí pensado pelo Adam Smith e outros depois dele, né? Como a gente vai ter o David Ricardo e outros economistas ao longo do século XVIII e do XIX, tá? Então é isso, né? Então são algumas ideias aí dos filósofos iluministas para vocês poderem conhecê-los. Claro que sempre eu deixo essa dica. É muito importante vocês pesquisarem, pesquisem por si próprio, coloca lá, escreve o nome deles lá no Google e dá uma lida em 3, 4 sites sobre um filósofo que você vai com certeza ter muita coisa aí para aprender, tá bom? Então muito obrigado e até a próxima.